Vamos abrir a palavra em João capítulo 8, Evangelho segundo João capítulo 8, versículos 1 e seguintes. O grande amor de Jesus, aleluia. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã, cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Senhor, eis tua palavra. Eu me humilho na tua presença. Te peço perdão de todos os meus pecados. E te peço que tu venhas e ministre a palavra. Fala conosco por tua palavra, nos edifique e nos ensina, Senhor, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer, Senhor. Precisamos de ti e do teu Santo Espírito. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesta noite. Amém, irmãos? Graças a Deus. Obrigado, Pai. Veja, irmãos, Jesus estava ensinando e esses fariseus não davam descanso para Jesus. Esta é a verdade. Sempre eles abordavam Jesus e chegavam perto de Jesus, mas nunca com a intenção de aprenderem a palavra de Deus e de reconhecerem Jesus como Salvador e Senhor. Nunca eles tinham ânimo de virem a Jesus de boa mente, com boa vontade, com o coração aberto, para realmente aprender de Jesus. Sempre eles vinham para criticarem Jesus e para conseguirem algum elemento, algum subsídio, alguma coisa para acusarem Jesus como transgressor da lei dada a Deus por Moisés. Enfim, eles queriam confrontá-lo. Jesus tinha ido ao monte, tinha voltado, e quando ele voltou, esses escribas e fariseus se chegaram a ele com uma mulher e disseram a ele: esta mulher foi pega adulterando. E já disseram para Jesus: na lei Moisés nos manda apedrejar as tais. O que o Senhor diz? O que o Senhor quer que faça? E Jesus ficou quieto e começou a escrever no chão, não é? Com o dedo. E eles insistiram muito. Eu creio que eles insistiram várias vezes. Então Jesus parou de escrever no chão e disse: quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Jesus aqui se referiu a um deles, não a todos eles, mas pelo menos um. Há alguém dentre vós sem pecado? Se houver, atire a primeira pedra. A primeira. Depois que Jesus disse essas palavras, desde o mais velho até o mais novo, saíram, jogaram as pedras no chão, já estavam com as pedras nas mãos. Veja bem, o julgamento deles já estava definido, não é? Para a bênção daquela mulher, eles foram fazer essa pergunta ao Senhor Jesus, não é? Jogaram as pedras, foram embora, e Jesus então levantou a cabeça, olhou, viu só a mulher e perguntou: escuta, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Olha a pergunta de Jesus. Ninguém te condenou? Aqui eu gostaria de trabalhar um pouco neste versículo. Todos foram embora. Todos saíram. Assim se dá com aqueles que se recusam a ouvir a palavra de Deus. Eles vão embora. Eles saem. Eles não permanecem. Olha que coisa tremenda. Mas o mais profundo e interessante aqui nesse texto é o seguinte: a pergunta que Jesus fez a eles foi muito forte. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ora, eles reconheceram que eram pecadores. Caso contrário, alguém teria atirado a primeira pedra. Mas como não atiraram a primeira pedra, o significado é este, a conclusão é esta: todos se julgaram pecadores, desde o mais velho até o mais novo, todos se julgaram pecadores. Ora, se esta palavra trouxe efeito na vida dos fariseus e dos escribas, por que eles não permaneceram ali então para ver o que Jesus iria dizer? Por que eles não continuaram ali? Porque eles estavam ao redor, fizeram um círculo e colocaram a mulher no meio. Por que eles não permaneceram? Porque eles não amam a verdade. E aquele que não ama a verdade, nela não permanece. Aquele que não ama Jesus, que é a verdade, não permanece em Jesus. Assim se dá no meio de nós. Aqueles que não amam a verdade pregada do Evangelho, não permanecem conosco, porque quem nos mandou pregar foi Jesus, aleluia. E como Ele está abrindo a minha boca, o meu coração, para pregar a sua palavra, e não a minha mensagem, mas a mensagem que Ele manda pregar, aqueles que não amam Jesus não permanecem junto da verdade. Esta é a pura verdade. Reconheceram que eram pecadores, mas não abraçaram o Salvador. Reconhecer somente que é pecador não resolve, é isto que é o âmago desta palavra. Reconhecer que errou, que pecou, que falhou, só isto não resolve. Judas reconheceu que falhou, reconheceu que errou e se desesperou e se suicidou. Pedro reconheceu que errou, reconheceu que pecou, mas permaneceu junto de Jesus. Aleluia. O verdadeiro servo de Deus se identifica ao permanecer ao lado de Jesus, ao continuar perto de Jesus, a não abandonar Jesus, a não sair de perto de Jesus. E estes não eram do Senhor, por isso saíram da presença do Senhor. Esta mensagem é aqueles que não conseguem permanecer na igreja. Nós trouxemos uma mensagem: Cristo sim, igreja sim. Porque aqueles que dizem Cristo sim,
e igreja não são semelhantes a estes escribas e fariseus hipócritas. Vamos consultar ele? Resposta dada. Não gostei da resposta, vou me retirar. Vamos conhecer a palavra de Deus? Vamos. Ouve a palavra, não aceita a palavra, não deixa a palavra entrar no coração e sai. Então o sair é próprio daqueles que não são de Deus. Esta é a verdade. Eles não conseguem permanecer. Sempre eles têm uma desculpa. Essa desculpa é apontar para o outro, falha no outro. É isto que esses fariseus fizeram. Jesus não estava observando a lei de Moisés. Veja bem. Porque se ele observasse a lei de Moisés, ele mandaria apedrejar. Então, se não é do meu jeito, não é certo. E tem uma porção de pessoas, infelizmente, que agem dessa maneira. Eu vou, se eu gostar. Se estiver conforme eu entendo que é o certo, aí eu fico. Se não for assim, eu saio. Eles não ficaram por isso, porque eles não gostaram da resposta de Jesus. Mas eles, diante de Deus, de que é Jesus, diante dos anjos, diante das testemunhas que provavelmente estivessem naquele lugar, declararam que eram pecadores. Eram pecadores. Porque existem duas categorias de pessoas na terra: os que se dizem pecadores, mas ficam com o Salvador, pedem perdão para o Salvador, que é Jesus, seguem a Jesus, não têm vergonha de seguir a Jesus, não se envergonham do que fez e continuam ao lado do Senhor Jesus. E existem aqueles que dizem: sou pecador, mas eu vou seguir a Deus do meu jeito, e do seu jeito não leva para o reino de Deus, leva para o Hades, leva para o inferno, porque só um caminho leva para o céu, e esse caminho é Jesus Cristo, é o Senhor. É por isso que eu digo, nós não pregamos a placa da nossa igreja, mas pregamos o nome de Jesus. Aleluia. Pregamos o nome de Jesus, porque nome de igreja, placa de igreja, reunião de irmãos, não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Aleluia. E é Ele que diz: permaneceis juntos. Vinde e adoremos ao Senhor, diz o salmista. Juntos nós adoramos a Deus. Nós não estamos interessados, como estes escribas e fariseus, em apontar o erro um dos outros, mas estamos interessados a ficar perto de Jesus, e Jesus está no meio de 2 ou 3 que se reúnem no nome dEle. Glória a Deus. Reúne no nome dEle. Então Ele está no meio. Ele não diz: eu estou no meio quando você sozinho está me pedindo. Não, a presença daquele que está sozinho, que é de Cristo, é a presença do Santo Espírito dentro de nós. Agora, a presença agindo, atuando, sendo glorificado, é no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no meio daqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Veja, Jesus aqui diz: ninguém te condenou. Jesus já sabia da resposta desses homens diante da sua pergunta. A recriminação contra Jesus foi enorme, pode crer. Saíram falando mal, saíram criticando, saíram apontando o dedo, só que eles não viram quem é Jesus. Eles não puderam conhecer quem é Jesus. Há muita gente que conhece Jesus de ouvir falar. Há muita gente que conhece Jesus através dos filmes religiosos. Há muita gente que conhece Jesus no sentido de que quando você testifica e diz: eu sou de Jesus Cristo, mas não conhece Jesus pessoalmente, não teve contato com o Senhor,
não ouviu Jesus ensinar, não teve tempo para ouvir os ensinamentos de Jesus, não se esforçou para praticar o que Jesus nos ensina na palavra, porque o que Ele ensina, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e os mandamentos de Jesus não são mais os mandamentos de Moisés, porque um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai a Deus primeiramente de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. A lei que Jesus trouxe é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei dos acusadores, da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Jesus pôde mudar a lei, porque Ele é o próprio Deus feito homem. Hebreus 7:12, sendo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Ele se fez sacrifício por nós. E mudando o sacerdócio, muda-se a lei. Eles não esperaram para ouvir isto. Eles não tiveram tempo para ouvir isto. Eles preferiram ficar com a lei que acusa. Eles preferiram ficar com a lei que aponta o defeito. Eles preferiram ficar com a lei da condenação do pecado e da morte. Ora, eu também não te julgo. Vai e não peques mais. Jesus não infringiu a lei, porque foi Ele que fez a lei. Aleluia. Foi Ele que deu lá no monte para Moisés a lei. E Ele que pode alterar a lei. E a lei que Ele alterou é esta: a lei do perdão, a lei do amor, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Eu vim buscar o que está perdido, eu vim salvar aquele que se perdeu. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Glória a Deus. Mas os pecadores não querem. Alguns pecadores, ou a maioria, não querem ser salvos. Como já preguei, preferem fazer como Adão fez e Eva, se esconderam de Deus. Há muita gente se escondendo de Deus. E para se esconder de Deus, o vazio que tem no coração não é capaz de ser preenchido. Procura preencher com bebida, procura preencher com droga, prefere encher com amizades, com entretenimento, com coisas semelhantes, mas aquele que não tem do que se envergonhar e tem coragem de vir para a luz, como na luz Jesus está, então o sangue dele nos purifica de todo pecado, e nós somos salvos pela graça dele, pelo amor que ele derramou, pela lei do amor, pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A Bíblia começa dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, para ter a vida eterna, precisa crer em Jesus. E para crer em Jesus, precisa ficar ao lado de Jesus. Precisa permanecer com Ele, para poder ouvir o que Ele tem a dizer, para poder ouvir os ensinos dEle, para deixar os ensinos dEle entrar. Ninguém é salvo por perfeição própria, ninguém é perfeito. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Há muita gente que acha que é muito mais perfeito e santo do que o outro, e por isso é aceito por Deus. Não, quem é perfeito e santo é Jesus Cristo. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é imaculado, e Ele é que nos perdoa, é Ele que nos justifica, é Ele que nos dá a vida eterna. Ninguém te condenou? Pode ir, nem eu te condeno também. Porque na sequência deste evangelho, no capítulo 8, dizendo para os judeus, ele disse: eu não vim julgar, eu vim salvar. Eu vim salvar. Aleluia. Mas quem és tu? Aquele que desde o princípio vos tenho dito. Se vocês não crerem que eu sou, Jesus disse, João 8:24,
morrereis em vossos pecados. Olha aí, vocês que se dizem cumpridores da lei mosaica, morrerão nos vossos pecados, se não crerem que eu sou. O eu sou para o hebreu já falou tudo. Eu sou é Deus, que se manifestou na sarça ardente para Moisés. Eu sou. Se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eles tiveram chance de serem salvos. Eles poderiam aqui ter compreendido que o eu sou é o legislador verdadeiro, é o que deu a lei verdadeira. A lei é santa, diz a palavra. O mandamento é justo e perfeito, porém, nós somos pecadores. Então, a lei dada a Moisés nos condena, e a lei de Cristo Jesus nos justifica. Agora, pois, diz Paulo aos Romanos 8, 1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha bem, não há mais condenação. Por quê? Porque Ele próprio pagou nossos pecados. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que Ele não virá mais como Cordeiro de Deus. A sua vinda será como o leão da tribo de Judá. Será como juiz, não será mais como salvador, mas será como juiz, para julgar a todos os habitantes da terra, e a sua volta está próxima. Os judeus ficaram indignados com esse ensino que Jesus... Quem você pensa que você é? Você testifica de você mesmo? Não. O Pai que me enviou testifica de mim. Só que eu e o Pai somos um. Por isso houve a necessidade do próprio Deus se manifestar em carne. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, ou seja, a vontade do Deus eterno. Cristo está fazendo. Cristo fez, está fazendo e o fará. E se você crer nele de todo o teu coração, e não fugir dele, não se retirar dele, não se esconder dele, e se apresentar diante dele, e disser para ele o teu erro, a tua falha, ele te perdoa, ele te justifica, ele não deixa os acusadores jogarem pedras em você, não deixará Satanás jogar garfo, faca, lança contra você, porque ele foi o que te justifica. E a Bíblia diz o seguinte: quem tentará acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que nos justificou, é Deus que declarou o édito do perdão, da absolvição, da graça. O que é graça? É favor sem merecimento. Quando alguém pratica um crime, humanamente falando, e o presidente da República decreta um indulto da graça, eu estou perdoando, libera esta pessoa, a pessoa é livre. Imagine Deus, por um decreto Deus declarou: todos que estão no meu filho estão perdoados. Agora não há mais condenação para os que estão em Jesus Cristo. Então veja bem uma coisa, essa mulher teve uma transformação de vida. Essa mulher parou de fazer o que estava errado. Jesus disse: vai e não peques mais. Olha bem, a recomendação. Por quê? Porque ele explica no capítulo 8 que o que peca se torna escravo do pecado. O que é escravo? O que é escravidão? Começa a fazer a vontade do pecado. O ladrão veio matar, veio roubar e veio destruir. O ladrão quer que a pessoa fique na bebida, na droga, na vida errada. Toda vez que uma pessoa fica escrava do pecado, ela está sendo escrava de Satanás. Mas, se o Filho vos libertar, diz a palavra, João 8,32, verdadeiramente sereis livres. Olha bem, não é a placa da igreja que te torna livre, mas a igreja é portadora da mensagem.
A igreja verdadeira prega a palavra, prega a verdade. Quem vos salva, quem vos liberta, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem vos livra do mal, vos livra do pecado, vos livra da escravidão, é Jesus. Não é difícil de compreender, mas é difícil de explicar. Porque na igreja, aqueles que Deus constituiu, Efésios 4:11, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, são para edificar a igreja. É para trazer a pessoa a Jesus. E se ela começa a sair, é trazer de volta para o caminho. Ela começa a se desviar por um atalho, é trazer para o caminho. E o caminho é... isso. Entenderam? Acusadores, tem muitos. Está cheio de acusadores no meio cristão. Olha o cabelo, olha a roupa, olha o véu. Que véu? O cabelo foi dado em lugar de véu, 1 Coríntios 11:15. Que véu? Olha o ósculo santo. Olha, Judas deu um em Jesus. É com um beijo que você me traz, Judas? Entendeu o que eu estou falando? Vai expulsar o demônio, ajoelha. Meu Deus, misericórdia. E depois os outros são sectários, são seitas, tudo errado. Só nós somos certos. Quem é certo? Quem é certo? Quem é certo? Isso, e nós somos seguidores de quem? De Jesus, aleluia. E não da placa, e nem da denominação, e nem de homem algum. Não tereis domínio sobre o rebanho, diz Pedro, na primeira carta. Apacentai o rebanho com mansidão, não tendo domínio sobre ele, mas trazendo a palavra, aleluia. Aquele que ouve a palavra, ouve Jesus. O que não ouve a palavra, não ouve Jesus. Há uma diferenciação muito grande entre doutrina bíblica e doutrina de homens. A doutrina precisa ter textos e contextos, senão ela se torna um pretexto. Um só versículo não forma doutrina bíblica. Doutrina bíblica tem texto e contexto. Doutrina bíblica da salvação, doutrina bíblica do batismo, doutrina bíblica da Santa Ceia, doutrina bíblica da justificação pela fé, doutrina bíblica da santificação dentro de nós, porque é por dentro que Deus olha, não é o que come que suja o homem, mas é o que sai da sua boca, porque sai do seu coração. É preciso crer em Jesus, andar com Jesus, parar de julgar para não ser julgado, amar o próximo como a si mesmo. Faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Pare de acusar, para que você não seja acusado. Veja bem, irmãos, é a doutrina bíblica, é a palavra de Deus, é o que Deus ensina na sua palavra. Está escrito em Colossenses 2,16: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, pelos dias de festa e pelos sábados, porque estas coisas são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27. E se eu sou da igreja de Cristo, e eu fui colocado no mesmo Espírito, formando um só corpo, eu vou ouvir o cabeça da igreja, que se chama Jesus Cristo. É Ele que eu vou ouvir. Ele é o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui os fariseus daquele tempo vieram acusar para matar. Pecou de morte, fora. Você não é mais membro dessa igreja. Entendeu? Tem igreja na terra que faz isso, viu? O que é pecado de morte? Mateus 12, 30 e 31.
blasfêmia contra o Espírito Santo. Só a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado de morte. Esta mulher pecou de morte? Não, mas não pecou contra o Espírito de Deus, compreendeu? Então tem perdão. Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Jesus fala isso. Então, nós precisamos abrir nossos olhos, entender a palavra de Deus. Não é emoção, não é mera reunião de pessoas e de irmãos, que significa que Jesus está no meio. Jesus diz: se houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. No meu nome é falando a palavra dele, não doutrina de homem. É ensinando o que ele ensina. Deus está me levando a falar essas coisas. E Deus sabe por quê? Não sei eu por quê. Mas Deus está mandando falar isso aqui. Está entendendo? Então, sereis odiados, Jesus fala, os verdadeiros seguidores serão perseguidos, serão caluniados, serão difamados. Está entendendo? Então, queridos e amados, Jesus pôde dizer para aquela mulher: eu não te julgo também. Por quê? Porque Ele veio para salvar. Porque Ele mudou a lei. Ele trouxe a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que te livra e me livra e nos livra da lei, do pecado e da morte. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está dizendo mediante a sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém?